Glória a Deus. Eu quero inicialmente cumprimentar a amada igreja do Senhor, vos saudando no nome maravilhoso de Jesus. É um prazer nós estarmos na casa de Deus para mais um culto de Santa Ceia, onde juntos nós vamos comungar esta noite. E o fato de Jesus não ter vindo ainda, e nós temos o privilégio de estar aqui, para nós é um grande prazer. Eu, antes de meditar na palavra de Deus, em pé como estão, nós queremos fazer a Deus mais uma oração. Pedir que o querido Espírito Santo, que está no nosso meio, nesse momento venha nos usar como seu instrumento, como um porta-voz, para transmitir-lhes aquilo que vocês precisam e merecem, que é a palavra de Deus, alimento do Senhor. Oramos. Querido Deus, amado Pai que está no céu, te adoro pelo privilégio de estar aqui, poder servir a tua igreja. E para tanto, meu Senhor, eu quero te pedir, usa-me como um instrumento nas tuas mãos, para que possa fazer o melhor, porque a tua igreja, teu povo merece o melhor. E estamos para servir e não ser servido. Mas, no entanto, Senhor, também quero me alimentar da sua palavra e me fortalecer no Senhor. É a minha oração, Senhor, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Queridos, aproveitando que estão em pé, vamos ler uma palavra de Deus que encontramos no livro do profeta Ezequiel, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 3, a partir do verso de número 16. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ou do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Amém. Queridos, podeis tomar vossos assentos. Quero pedir para Edson e Sara, estão presentes? Depois vão louvar o Senhor com louvor. Eu vou deixar 2, 3 minutos, que é mais ou menos o tempo de um hino, que eu vou encurtar o meu tempo para ouvi-los ministrar um louvor essa noite. Queridos, eu gostaria da sua amável atenção. Nós estamos diante do Senhor, diante da sua palavra, e eu preciso parafrasear com muita responsabilidade aqui esta palavra que eu fiz leitura, porque é um assunto em que Deus, o nosso Deus, por intermédio de um profeta seu, profeta Ezequiel, estava falando com Ezequiel, para falar diretamente para um povo seu,
porque Israel é o povo de Deus. E aqui falando tanto no ímpio quanto no justo, estão ambos inseridos no texto e também no que Deus quis dizer, estava no meio do seu povo, tanto ímpio quanto o justo. E aqui, queridos, é importante nós entender o que ambos são, na verdade. O ímpio, a verdadeira interpretação, o significado desta expressão ímpio, significa ser uma pessoa desumana, desnaturado, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. Um indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbáries, pratica tortura psicológica, é também o que possui valores contrários aos estabelecidos pelo senso comum. Isso quer dizer ímpio. Na Bíblia, significa uma pessoa cruel, que rejeitou o caminho do Senhor, mesmo tendo tido conhecimento de Deus e ter servido ao Senhor. Mas quando as suas práticas são desumanas, quando o seu comportamento é indecente, e quando as suas atitudes são cruéis, este é comparado, biblicamente falando, chamado de ímpio. Glória ao Senhor. Diferente do justo. Justo, segundo o dicionário bíblico, significa certo, legítimo. Isso está em Levítico 19:16. No sentido religioso judeu, aquele que pratica a lei e as cerimônias judaicas. Para os judeus, a pessoa justa era quem observava a lei e praticava os cerimoniais. Ainda mais, a pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé. Esse é justo. E por isso procura nos seus pensamentos, motivos e ações, obedecer aquilo que Deus, em sua palavra, estabelece como modelo de vida. Romanos 4:3. Em quarto, a pessoa que está de acordo com a justiça de Deus. Salmo 145, verso 17. Isso significa ser justo. Veja a diferença entre ser ímpio e ser justo. E, no entanto, meus queridos e amados, só vai se salvar quem praticar a justiça. Quem está inserido no grupo dos ímpios. Quando o ímpio for avisado e ele se arrepender da sua má conduta, da sua crueldade, da sua impiedade, e ele se arrepender, então ele deixa de ser uma pessoa de hábitos contrários à lei de Deus e passa a praticar a justiça. E aí torna-se então um justo santo, ímpio condenado. Aleluia. Deus está nesta noite pela sua palavra falando seriamente com nós. E está mais endereçada esta palavra a nós, os obreiros e pastores, do que propriamente a igreja. Embora que a igreja, que é um conjunto de pessoas, todas as pessoas que, no aglomerado como estão aqui, que professam a sua fé em Jesus, são escolhidos para a salvação. Mas ouça, não basta nós sermos escolhidos para a salvação. Nós, uma vez escolhidos, precisamos praticar a justiça. E praticando a justiça, aí então nós teremos o privilégio e o direito de sermos salvos. Caso contrário, podemos morar na igreja, viver na igreja,
servir na igreja, cantar na igreja, orar na igreja, jejuar na igreja, suprimos necessidade dos necessitados estando na igreja. Mas se nós não formos justos e não trilharmos o caminho da santificação, aí então jamais haverá salvação para nós. Por isso que a longanimidade de Deus, ela está derramada sobre as nossas vidas, porque se não for a longanimidade de Deus, talvez nenhum ser humano se salvaria. Mas Deus faz jus o que Ele é. Deus é justo, aleluia. Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é longânimo e muito mais, para que ninguém venha se perder. Mas Deus respeita em nós algo que se chama livre-arbítrio, poder de opção. E pelo poder de opção, nós decidimos ser ímpios ou sermos justos. Glória ao Senhor. O retorno um pouquinho mais para mim, só o retorno aqui. A igreja está bem, deixa assim. Aí eu posso falar mais conversado aqui. Eu sou meio emotivo, de vez em quando eu dou umas disparadas aí. Mas não te escandaliza com isso. É meu jeito. Teu jeito talvez é diferente do meu. E eu não vou me escandalizar com o teu jeitinho, não. Mas não se escandalize comigo também. Somos uma família, nas nossas diferenças. Vamos servir a Deus e ponto final. É isso que precisamos fazer. Queridos, eu falei então sobre o que é ser ímpio e o que é ser justo. A igreja que entendeu, diga amém. Fiquei feliz, irmãos. Consegui explicar a altura. Esse é meu dever de fazê-lo. E aqui Deus chamou o profeta Ezequiel, chamou-lhe a atenção, melhor dizendo. Eu te pus como atalaia sobre a casa de Israel. O que é atalaia? Um subjuntivo de dois gêneros. Aquele que vigia, que observa e é um sentinela. O vigia é como um guarda, o mesmo que um sentinela. O sentinela está na torre de vigia. Antigamente, as cidades eram fortificadas com altos e largos muros resistentes. E de distância em distância, existia uma vigia, uma torre de vigia. Acima do muro, que já era alto, ainda acima, bem alto, estava a torre de vigia. Lá ficava o sentinela, lá ficava o atalaia, ficava vigiando, olhando à distância, quando via que tropel de passos, ou carruagens, ou cavalgaduras se aproximavam, cavaleiros se aproximavam em direção à cidade. Então aquilo formava, às vezes nem era visto o animal, mas às vezes era visto toda a poeira que os animais faziam ao correr. Ao longo se via então a nuvem de poeira, e o sentinela, o vigia, já estava atento, e ele passava as informações para o comandante do exército. O rei era informado de que um exército inimigo se aproximava da cidade, e aí então conclamava-se em toda a cidade, convocava-se todo o exército para estar em prontidão, para que essa cidade não fosse tomada de surpresa. Esse era o trabalho de um vigia, de um sentinela. E no entanto, meus queridos irmãos, nós sabemos que aqui quando Deus chamou o profeta Ezequiel de atalaia, ele quis dizer mais ou menos assim: Ezequiel, eu te dei a minha palavra, eu te dei a minha revelação, eu te dei o meu conhecimento, eu te dou as instruções, eu me revelei para você. Você está no meio do meu povo e você fica observando o meu povo. Quando o povo pratica a impiedade, você deve avisá-los. E se você avisar o ímpio da sua crueldade, da sua maledicência, da sua posição indecente, da sua crueldade, se você o avisar,
e ele se arrepender, em outras palavras, Deus quis dizer: então você salvou uma alma e você não vai responder por isso. Mas se você não avisar o ímpio da sua impiedade, da sua crueldade, da sua desonestidade, do modo vivendo em que vive, que provoca a minha santidade, ele vai morrer na sua impiedade, e o sangue dele eu vou requerer das tuas mãos. Queremos ser obreiros ainda, irmãos? Queremos ser pastores ainda? É claro que queremos. Nós somos chamados, companheiros amados, nós fomos escolhidos, mas, querida igreja, nós fomos escolhidos por Deus, porém, aleluia, os olhos do Senhor estão voltados sobre nós, sobre cada um que exerce liderança, seja regente do coral, seja professor da escola dominical, seja líderes de jovens, adolescentes, missões, porteiros, evangelismo, encarregado por congregações distritais, pastores presidentes, pastores auxiliares, o olhar de Deus está sobre as nossas vidas. Orabagandaramai. Ei, você que está me ouvindo em casa, por esse vídeo, não te escandalize com as minhas emoções. Igreja presente aqui esta noite, obreiros, não se escandalizem com as minhas emoções. Eu estou tremendo na presença de Deus, porque esse assunto ele é mais sério do que nós imaginamos. É verdade, nós fomos constituídos por Deus, e se Deus nos constituiu atalaias, nós não devemos falhar. Se nós falharmos, Deus vai requerer de nós. Porque alguém pecou um pecado de adultério, que é um pecado mortal, eu não posso falar porque ele vai se ofender. Se alguém pecou o pecado mortal da mentira, não posso falar contra a mentira porque vai se ofender. Se alguém assassinou um irmão com palavras que lhe feriram e traspassaram a alma de forma mentirosa, enganosa e caluniadora, não dá para falar porque vai se entristecer. Aleluia, eu sinto Deus falando aqui esta noite. Se falarmos contra a murmuração, porque tem alguém que murmura, vai se ofender, então não posso falar. Que tipo de atalaia sou eu? Que tipo de obreiro sou eu? Eu sei que esta mensagem, ela vai atravessar o Brasil e talvez muitas nações pelas redes sociais, mas os pastores, os obreiros, os chamados vão ter que escutar que nós vamos ser exigidos por Deus um dia. Seja sincero e sincera. Você sente Deus aqui essa noite, não sente? Ele está aqui. Só Deus sabe como eu lutei essa semana. Estou na luta, na batalha. Cercos
de todos os lados na esfera espiritual. Só falta eu ver os demônios e as potestades e as hostes infernais. Mas se Deus permitir eu ver com os olhos físicos e naturais, o mesmo Deus vai me mostrar uma miríade celeste, muito mais numerosa e poderosa, para proteger a igreja do Senhor, para proteger o rebanho do Senhor, que são algo especial. Atalaia, vigia, aquele que foi escolhido por Deus para servir. Tem uma história muito linda, não vai dar tempo de eu falar. Importante que quando Deus escolhe para divertir, dar boas novas, ou as más novas, informações que preocupam e informações que alegram, isso acontece. Nós sabemos que às vezes nós recebemos algumas informações que podem nos levar às lágrimas, e tem outras que nos levam aos risos, às comemorações, e o atalaia tem que avisar. Eu chamo de amigo aquele que, quando vê alguém errar, chega nele e diz: meu amigão, você errou, não siga assim porque isso vai te comprometer, toma outro caminho. Isso é ser amigo, isso é ser um atalaia, que avisou, mostrou os perigos. Mas, se o amigão não quiser se corrigir, o problema é dele. Sabe quais os maiores problemas existentes hoje? Que tem muitos que se dizem atalaias, mas não agem de forma correta. Em vez de falar para o ímpio, para o pecador, ou para quem errou, fala para todo mundo, menos para ele. Aí passa a ser um instrumento de Satanás. E Deus, meus amados irmãos, Ele está de olho em verdadeiros atalaias, verdadeiros adoradores. Pagamos o preço, paga-se o preço, porque a igreja, ela não pode ser enganada jamais. A igreja precisa ser advertida, ser despertada, ser avisada dos perigos vindouros por aí. Quem não conhece uma história que é muito emocionante até, de umas boas novas, é uma história bíblica. Segundo Reis, capítulo 7, 1 a 10, está escrito isso. Você não leia aqui, leia em casa apenas. Tem uma história ali de Samaria estava passando por uma terrível fome, uma seca terrível. Em todo o capítulo 7 e nos versos anteriores ali, fala sobre isso. A fome era tão terrível que terminou todo tipo de comida na cidade de Samaria. E as mães, teve 2 vizinhas que fizeram um tratado. Veja só que mães malditas ou cruéis, ímpias. Essas mães combinaram as duas: olha, nós todos vamos morrer. Vamos fazer o seguinte: vamos comer o meu filho primeiro, aí amanhã ou depois nós comemos o teu, antes de nós morrer, porque todo mundo vai morrer. Conta essa história lá. E aí então mataram o filho de uma e comeram as suas carnes. Comeram o filho de uma das senhoras. E aí no outro dia, quando a fome bateu de novo, aí a vizinha disse: agora vamos comer o teu filho, para nós não morrer. E aí a mãe não quis entregar o seu filho. E naquilo o rei ia caminhando pelos muros da cidade, e a mulher gritou: rei, ó rei, por favor socorre-me. E o rei disse: quem sou eu para socorrer alguém, se todo mundo está morrendo aí? Mais ou menos assim as palavras, e outras mais. Mas o que é que está acontecendo com vocês? Aí a mulher disse: olha, ontem nós comemos o filho dela, e ontem nós comemos o meu filho, para hoje nós comermos o filho dela, para nós não morrer. Então agora ela não quer entregar o seu filho, faça justiça por nós. Isso, irmãos, provocou a ira do rei.
E o rei estava enfurecido com o profeta Eliseu, porque Eliseu havia profetizado fome em Samaria. E ele estava enraivecido. Ele disse: me faça Deus outro tanto, se hoje mesmo eu não tirar a cabeça do Eliseu. Ele se enfureceu. A mensagem chegou até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, irmãos, não se intimidou com nada. Fome acontecendo em toda a cidade. Como disse, os filhos sendo mortos pelas próprias mães. Aí o profeta Eliseu, homem de Deus, levantou no meio do povo. Estava ali o capitão do exército, a quem o rei de Samaria se apoiava muito a ele. E aí o profeta começou a profetizar: assim diz o Senhor, amanhã por estas horas vai ter comida aqui nos portões de Samaria. E descreveu lá a quantidade e os valores. Aí o capitão do exército disse: mesmo que Deus abrisse dos céus as janelas, isso não seria possível. Aí o profeta Eliseu novamente diz, como que eles, o incrédulo, não acredita na mensagem de Deus. E aí o profeta disse: você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer desta provisão de Deus. Irmãos, quando o homem de Deus fala, e ele, inspirado, iluminado pelo Espírito de Deus, falar, está falado. Às vezes tem homens de Deus que até se emociona e fala alguma coisa que Deus até nem mandou falar. Com Elias aconteceu assim, irmãos. O Elias, Deus mandou entregar uma mensagem para o Acabe. E ele se empolgou tanto que acabou dizendo: olha, e é o seguinte, não vai chover enquanto eu não disser para chover. Veja só, Deus não tinha mandado dizer aquilo, mas ele disse. Aí Deus honrou a palavra do profeta e não mandou chuva mesmo. E ficou 3 anos e 6 meses sem chover. E o profeta Eliseu estava ali profetizando. O capitão do exército escutou aquilo, blasfemou. Perigo blasfemar de Deus, irmãos. E no entanto, Samaria, os portões fechados, morte lá dentro, morte de fome. O exército inimigo havia cercado a cidade de Samaria. Os sentinelas haviam avisado o rei: a cidade está cercada. O povo, há multidões como a areia do mar. E eles trancaram os portões e não podiam sair, não recebiam comida de lugar nenhum. Terminou a comida. Mas, no entanto, meus irmãos, no mundo espiritual, preste atenção nisso, estava algo extraordinário acontecendo. Deus havia colocado o exército inimigo ao cercar Samaria. O povo morrendo. 4 homens leprosos foram jogados para fora dos portões da cidade. E eles, por lado de fora dos portões, disseram: mas olha, se nós entrar na cidade, nós vamos morrer porque há fome lá. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer, porque não temos o que comer, e estamos leprosos. Vamos até o arraial dos Círios, se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Nos 3 lugares diferentes, morrer do mesmo jeito. Aí foram, se comer, vamos lá então. Chegaram lá, irmãos. Enquanto eles estavam se dirigindo para o arraial inimigo, Deus mandou um ruído no meio do arraial inimigo, do grande exército da Síria. Mandou um ruído como que de muitos cavalos e cavaleiros e carruagens que estavam se aproximando. E os homens se apavoraram, irmãos, e começaram a correr. Fugir, foram fugindo, e fugiram todos.
foram perdendo, deixando inclusive roupas pelos caminhos, deixaram os cavalos, as carruagens, as tendas armadas, comida, ouro, prata, ficou tudo nas tendas. E os homens fugiram a pé. Mas Deus é tremendo. Parece que eu vejo os 4 leprosos chegar lá bem assustados. Vamos chegar a entrar numa tenda. Se nos matarem, somente vamos morrer. Entrar numa tenda, não tinha ninguém. Comida, ouro, estava tudo ali. Os cavalos amarrados no palanque, vamos dizer assim. E não tinha soldado algum. Comeram, pegaram ouro e prata, levaram, esconderam, como que já temos a nossa porção. Voltaram noutra tenda, noutro barraco. Só tinha comida, ouro e prata, não tinha soldado. Foram noutra, também não tinha. Irmãos, recolheram ouro, prata, veste, comida e todinho. Uma vez saciados, aí um deles diz: ei, não é bom o que nós estamos fazendo. Nós estamos saciados, mas o nosso povo está morrendo de fome lá. Nos expulsaram para fora da cidade, mas vamos avisar o rei que não tem um soldado sírio aqui. Aqui está, só tem comida, cavalos e carruagens e roupas. Foram e avisaram. O rei mandou observar. Observaram, não tinha ninguém. Levaram, irmãos, carruagens e mais carruagens de comida para dentro dos portões da cidade de Samaria. No horário em que o profeta Eliseu havia profetizado, ei, Atalaia, avisou. Coisa boa estava avisando. Estava avisando primeiro, Atalaia, Eliseu avisou: ei, vai vir fome sobre Samaria. Vão morrer de fome, porque desobedeceram a lei de Deus. Mas o Eliseu estava lá no meio do povo, talvez esperando a morte também. Mas Deus tem provisão. Deus tem cuidado dos seus. O que Ele escolhe, capacita e vocaciona. Voltaram. Eu não sei se os leprosos entraram na cidade, mas na hora em que o profeta falou, estavam lá vendendo trigo, vendendo pão, vendendo grãos, ao preço que o profeta havia dito. E o capitão do exército chegou, se aproximou: ei, aí então, não pode nem comemorar, irmãos. Alguém derrubou ele, e outros foram pisoteando, morreu pisoteado. E no entanto não provou da porção, não comprou um único grão. Deus, quando fala, está falado. Mas Ele usa os seus atalaias para falar. Atalaias para falar sobre o arrebatamento da igreja. Tessalonicenses 4, 15, 17. Falar sobre o céu. Filipenses 3, 20 e 21. Sobre o inferno, que ninguém quer ouvir. Inferno. É inferno. O inferno existe. O inferno está reservado. Está preparado para ser jogado com tudo no lago de fogo e enxofre. Mas o ímpio que morre na sua impiedade vai para o inferno. Depois do inferno vai ser jogado tudo no lago de fogo e enxofre. Vai ser um lugar específico de uma condenação eterna. Temos que falar sobre isso. Falar sobre perdição, condenação, arrependimento, tribulação, aflição, bênçãos e maldição. Fica em pé, por favor. E como atalaia de Deus, eu quero citar apenas um verso. Deuteronômio 11, 26 a 28. Que nos diz assim: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvires e observares os mandamentos do Senhor. E a maldição, se negligenciares os mandamentos do Senhor. Querida igreja do Senhor aqui de São Leopoldo,
nós devemos estar debaixo da bênção do Senhor e não da maldição. E para tanto, como atalaia de Deus, como servo a servir vocês, estou servindo-os com muita responsabilidade e seriedade. Às vezes nos dói na alma, quando nós temos que instruir, ensinar, corrigir, redarguir, com toda a longanimidade e doutrina, mas temos que fazê-lo mostrando os perigos são iminentes, mas a volta de Jesus está às portas, e nós não podemos viver segundo o que Satanás quer que vivamos. Nós temos que viver de forma justa, piamente, e não vivermos de forma ímpia, mas vivermos de forma piamente, de forma justa, e glorificar o nome de Deus, e trilharmos o caminho da obediência à palavra do Senhor. Encerro com um conselho agora, irmãos e queridas irmãs. Vamos cuidar da nossa alma, irmãos. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Não vamos julgar ninguém. Vamos julgar a nós mesmos. Vamos viver uma vida de obediência, de temor de Deus. Se alguém peca contra nós, vamos ter com ele. Se alguém às vezes até nos injustiçou, vamos ter com ele. Mas no entanto, meus queridos, a difamação, a murmuração, as mentiras, os adultérios, as prostituições, Senhor de misericórdia, que Deus venha olhar para cada um de nós e possamos cada um revermos os nossos conceitos. Aleluia. Alguém, eu sinto agora, pelo Espírito de Deus, que alguém está me escutando e não está aqui, que o Senhor está falando no seu coração, para mudança de hábitos, de conduta de modo vivente, e trilhar o caminho da santidade, 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 pureza, para agradar ao Senhor. Arabagandaramai. E tranquilizar a sua alma. Tem alguém no nosso meio, eu sinto pelo Espírito do Senhor. Ei, antes de eu falar, deixa eu falar para você. Eu não brinco com coisa séria. Dizer pelo Espírito do Senhor o que o Senhor falou, movido a emoções, é fácil. Mas não se deve brincar, porque não permanece na tenda dos justos os que usam de engano. Eu sinto pelo Espírito do Senhor que tem pessoas entre nós aqui essa noite que está com seu coração trêmulo. Você está apavorado e apavorada, e te deu medo. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, não temam, não tenha medo de Deus, apenas reverencie a Deus, honra o Senhor. Se Deus falou com você, é porque Ele não esqueceu de você. Orabagandaramai. Somos preciosidade de Deus. Somos algo especial do Senhor. Parece que eu vejo a glória de Deus pairar no nosso meio, irmãos. Parece que há rostos sendo transfigurados. É o amor dele voltado para as nossas vidas. Eu quero convidá-los. Eu senti de fazer isso, num gesto de humildade, na presença do nosso Deus.
Porque no passado, quando Deus falava com os reis, falava com os seus servos, eles tiravam todas aquelas vestes bonitas que eles tinham, tiravam aquilo tudo. Se tinha qualquer coisa que lhes desse um destaque, tirava o seu anel de identificação que sou rei, sou teólogo, sou o cara. Arabagandaramai. Tiravam tudo. Tiravam as suas arrecadas, que diz a Bíblia. E sabe o que faziam? Vestiam-se de saco.